Olá, você que se liga na nossa Universidade Comunitária, muito obrigado pela sua audiência. Está no ar mais uma edição de Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Tudo o que é destaque na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade, em tudo que se trabalha, se produz aqui na nossa Universidade do Sul Catarinense, você confere aqui no Nossa Unesc. Lembro que este programa é uma realização da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, que apresenta para você os nossos cursos na área de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. Bem, o programa de hoje vai trazer aqui um relato muito interessante que tem a ver com relações internacionais, não é? Porque nós temos o caso de um professor nosso do curso de Direito que recentemente teve a oportunidade de atuar como observador nesses processos que são corriqueiros, são comuns em muitos países de ir e vir equipes técnicas em determinados assuntos para acompanhar eleições, não é? Os chamados observadores das eleições, que geralmente são ligados a organismos internacionais, enfim. Isso ocorre quando tem eleição no Brasil, como tem eleição em outros países, é normal isso. E nós temos um exemplo aqui de um professor que vem trazer um relato recente de uma eleição recente, fora do Brasil, na qual ele esteve participando. É essa história, é esse relato que a gente traz daqui a pouco aqui no Nossa Unesc. Então, imperdível, hein? Não saia daí, em um minuto apresento o nosso convidado. Já voltamos. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta, este é o Nossa Unesc, aqui na nossa Universidade Comunitária. Lembro que este programa é gerado aqui do estúdio da Unesc TV, no campus da Universidade do Extremo Sul Catarinense, e fica disponível em nosso canal Unesc Oficial no YouTube, e também você acompanha o Nossa Unesc pelas emissoras parceiras de rádio e televisão do sul de Santa Catarina, que retransmitem o conteúdo gerado aqui da Unesc. Por falar em conteúdo, você encontra lá no unesc.net/agcom as notícias que são geradas pelos jornalistas aqui da universidade sobre a rotina, o dia a dia da Unesc. Convido você a acompanhar. Vamos ao nosso convidado do programa de hoje. Anunciei há pouco que é um professor nosso do curso de Direito e que viveu uma experiência recente de ser observador em eleições fora do país. O nosso convidado é o professor Lucas Machado Fagundes. Tudo bom, professor? Tudo bem, Denis. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Você esteve na Venezuela, Lucas, é isso? É isso mesmo, estive na Venezuela agora durante os dias 16 e 21 de novembro, recente, né? Ainda está quente o processo eleitoral venezuelano. Você foi representando quem? Foi por quem? Por quê? Como é que foi essa sua ida? Sim, muito bem. Eu fui convidado a partir de um curso internacional que eu coordeno junto a uns pesquisadores no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E nesse curso havia um juiz do Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, né, assistiu o curso e estendeu o convite a mim e um outro professor de Porto Rico, né, para fazer observação internacional junto com outros observadores. Então, em princípio, eu fui vinculado a esse centro de pesquisadores latino-americanos, representando este centro como observador internacional. Olha só, e uma rica oportunidade, imagino. Foi a primeira vez, professor? Primeira vez. No seu caso, primeira vez. Primeira vez.
Você chegou lá e qual era o ambiente na Venezuela? Bom, essa era a grande curiosidade. A primeira questão foi de aceitar o convite por conta da Covid e tudo, Também. né? Mas, enfim, com a vacinação, com os cuidados, houve todo um protocolo por conta do Conselho Nacional Eleitoral, que é o órgão, né, o poder eleitoral venezuelano, com todas as questões de biossegurança, topei ir. Então tivemos um clima eleitoral muito tranquilo, pacífico, pelos históricos que a gente vê das eleições venezuelanas, esperava algo mais conflituoso, algo mais tensionado. Não foi o caso, né? E acho que esse é o principal relato do processo eleitoral venezuelano no atual momento, né? O que gera uma expectativa para o próximo processo eleitoral, que é para a presidência da República, né? Então, esse foi o clima que encontramos, e não é só a minha opinião, como também a opinião dos demais observadores internacionais, da União Europeia, Parlamento do Mercosul, Centro Carter e outros organismos internacionais que aí estiveram. A eleição era legislativa? Era uma eleição municipal. Municipal. Equivalente a prefeito e vereadores, para governador e para deputados estaduais, né? Então, ela recebeu a alcunha de mega eleições, porque envolvia mais de 70 mil candidatos, né, dentre as várias forças partidárias daquele país, e um grupo muito grande de cargos, né? Então, é diferente de uma eleição nacional que mobiliza mais por conta do impacto internacional, mas essa internamente mobiliza muitas forças políticas naquele país. E foi muito interessante do ponto de vista que temos vários cargos em disputas, né, e são cargos locais, cargos regionais, cargos que têm, né, uma proximidade com a comunidade muito grande. E, professor, como é que está a questão do alinhamento político nessa base, né, que são os municípios, os estados na Venezuela, em relação à política federal, que se sabe é uma questão conflituosa, né? Há quem entenda que a Venezuela não é plenamente uma democracia, há outros que já entendem que embora tudo que se questione, enfim. Como é que é essa relação de poder na Venezuela entre o poder federal, o presidente da República e essas forças locais e regionais? É muito interessante a sua pergunta, porque ela me possibilita lembrar que a Venezuela ela está suspensa do Mercosul, justamente por descumprimento de uma cláusula democrática. E o mais interessante disso tudo é que o Parlamento do Mercosul emitiu uma nota, um parecer prévio sobre as eleições, né, afirmando que se tratou de um processo democrático. Então tem uma certa contradição. Mas o que eu verifiquei das eleições, vou citar um exemplo, dos 23 cargos em disputa, 19 dos cargos, 23 para governadores dos estados federais. São 23 estados lá. São 23 estados. 19 foram do partido do Nicolás Maduro, que é a força que eles chamavam, na verdade não do partido, mas de uma coalizão que eles chamavam Polo Patriótico, né? E o que demonstra uma força política muito grande da estrutura desse partido, muito ainda enraizada, né, nas questões políticas daquela comunidade. Claro, alguns jogos políticos internos que é incompreensível para quem não está dentro daquele contexto, né? Mas se vê uma força política muito grande ainda nas bases eletivas. E um detalhe que eu gostaria de citar é a participação política, né? Nós tivemos a Venezuela ela é muito acostumada a ter altos índices de participação eleitoral e dessa vez teve um índice muito baixo. Baixo? Nós tivemos em torno de 46,2%, se eu não me equivoco, de participação nas eleições, para um país que no histórico de eleições na época de Chávez passava às vezes de 80%. Né? E entre as avaliações, né, do pessoal mesmo da Venezuela, consta um possível descontentamento, né, com a questão da política interna, a crise econômica, de abastecimento, né? Nós tivemos situações de verificar filas enormes nos postos de gasolina, né? Ainda que a Venezuela seja uma produtora de petróleo, mas todo o refinamento é feito via Estados Unidos, aí tem a questão das sanções, as suas disputas internacionais, com que dificulta o acesso ao abastecimento. E entre essas análises se coloca que as pessoas, alguns preferiram não ir votar, né? Então, havia uma tensão sobre como seriam os resultados, como se daria a composição das forças políticas naquele cenário,
E a composição que se deu foi ainda mostrando uma força muito grande do partido, o PSUV, né, Partido Socialista Unido da Venezuela, que é o partido de Nicolás Maduro, dentro desse processo eleitoral. Mas muito por conta da articulação política de base deles, que é muito forte, né? E claro, tivemos pela primeira vez, depois de acho que 2 processos eleitorais, o retorno da oposição disputando cargos. Eu ia lhe perguntar isso, onde é que entra a oposição nessa história? Porque a impressão nossa aqui, olhando à distância, pelo menos no histórico das últimas décadas, aí, desde quando recrudesceu o regime de Hugo Chávez e veio o herdeiro Nicolás Maduro, se tem a impressão de que na Venezuela não há oposição, pelo menos legalizada, né? Como é que a oposição se moveu nessa eleição? Sim. Justo um dos argumentos da União Europeia para a participação, observando as eleições da Venezuela, foi o retorno da oposição nestas eleições. Então a oposição resolveu participar. A oposição, havia um bloco chamado Mesa Democrática, que era o bloco mais forte de partidos políticos de oposição ao governo do Nicolás Maduro. Eles optaram por participar do processo eleitoral, tiveram um êxito até bastante relevante na totalização das eleições, mas é aquele efeito de estar ausente dos últimos processos eleitorais. Não demonstrou a força política que poderia demonstrar. Um item muito interessante de analisar é que a oposição não esteve presente nas eleições anteriores por sua própria opção. Então, como uma forma de pressão política internacional, mostrar no cenário internacional de que não havia uma pluralidade, liberdade, que foi o contrário do que nós vimos lá como observadores. Eu falo nós porque o grupo de observadores, nas suas amplas maiorias, nos seus relatórios que estão publicados aí na internet, constataram isso, né? Uma forte presença. Aliás, nas ruas eu observei muito mais propaganda dos polos de oposição ao governo. Sabe aquela propaganda em poste? Tem lá. Sim, aquele santinho perto do local eleitoral, propagandas. Então, isso estava muito mais forte dos blocos de oposição. O que demonstra o retorno ao jogo político, né? E se atribui o retorno da oposição ao jogo político um cenário mais pacífico das eleições. Então, se vê que o acordo político, desde a composição do que eles chamam reitores, que são os diretores do Conselho Nacional Eleitoral, que foi mais equilibrado, né? Dessa vez teve um equilíbrio maior entre opositores do governo e os componentes do governo, conseguiu dar um desenho de um clima mais pacífico e menos conflituoso das eleições. E assim se deu. Professor, algum indício de abuso de poder econômico ou de fraude? Por exemplo, o voto é na cédula, no papel lá? Essa é uma pergunta também muito interessante, porque quando chegamos, uma das primeiras visitas que nós fizemos foi a um memorial da cultura eleitoral da Venezuela, né, do Conselho Nacional Eleitoral. E na porta tinha uma urna eletrônica. Urna eletrônica com um touch, né, com uma tela com a nossa, touchscreen. Não, ela é maior, é como se fosse uma tela 14 polegadas, né, plana. E nessa tela aparece todos os partidos, né, a variedade de partidos. Eu testei, porque me chamou a atenção. O primeiro equipamento, eu digo, não, primeira vez que eu tenho contato, posso usar. E a moça muito, sim, isso aqui é para que se conheça, né? Como é que é o sistema eleitoral. Então ele funciona com uma digital, se reconhece a digital, se identifica que é o eleitor, a partir de um documento e mais a digital. E com a digital, aquele equipamento libera a urna. A pessoa vai até a urna, escolhe ou o partido, porque aí pode votar na lista do partido, ou o partido na lista que se coloca e trocar, de repente o candidato a prefeito, olha, quero o candidato a prefeito de outro partido, quero o vereador de outro partido. E após o voto é impresso um documento, né, que consta a lista dos seus votantes. E aquele documento ele deve ser depositado numa urna, e algumas dessas urnas são selecionadas para auditoria. Então funciona dessa forma, né, porque o próprio equipamento ele tem uma boa tecnologia, tem uma boa segurança, né? Eu tive a oportunidade de visitar as instalações de tecnologia e segurança da urna, muito seguro, mas eles ainda não avançaram, por exemplo, para o nosso modelo de urna, que
é um modelo que já faz propriamente a auditoria do voto, então eles precisam imprimir. E também como uma forma de demonstrar que ali está o voto, né? E funciona dessa forma. Não Então, são todas as urnas auditadas, mas se por algum evento alguém da oposição ou da situação solicitar, tem como auditar a partir desses documentos. Então, indício de fraude não tem. De todos os relatórios, da minha observação e do grupo que eu estive compondo os relatórios, não observamos nenhuma lógica de fraude. É muito interessante que no dia da votação, nós chegamos em uma sessão eleitoral e havia um sujeito, né, reclamando que na lista em que tinha sido impressa não eram os seus candidatos. Na primeira sessão que nós chegamos às 9 da manhã para visitar, né, o centro de votação, havia esse sujeito dizendo, não, olha, esses aqui não são meus candidatos e tudo, etc. Aí nós observamos como que ia se dar, né? Não, como assim, não é o seu candidato? Você vota, a urna imprime o que você votou, é como uma impressora que você escrever, ele vota, ele imprime. E ele disse, não, é o seguinte, não é isso aqui, não, então ok, vamos observar o que eles vão... procedimento. A pessoa do delegado ali da sessão vai fazer. E o procedimento foi o seguinte, chamar um promotor eleitoral, registrar uma ata com testemunhas, né? Só que ele tinha que depositar o voto, porque aquilo ali servia para a auditoria posteriormente. Olha, teve aqui 300 votantes, não pode nos votos impressos ter 299, né? E aí ele se recusava a depositar. Foi uma situação muito constrangedora, né? Que ele dizia, não, porque isso aqui não são meus candidatos, mas aí o fiscal, que é o promotor, teve que convencer ele, disse que o seu voto já está registrado. Isso aqui é só apenas para auditoria e comprovação. Mas nós registramos em ata esse incidente, no sentido de que, posteriormente, se você quiser reclamar, se houver algum empate eleitoral, alguma coisa, a gente abre um processo judicial, senão se encerra aqui, mas com a presença de um fiscal, de um promotor eleitoral na sessão. O que, claro, isso leva tempo, porque não são um fiscal por é um fiscal por região, né? Mas foi muito interessante a maneira com que eles lidaram e a preocupação em evitar fraudes eleitorais. E abuso de poder econômico, professor? Da questão do poder econômico, não consegui observar, porque eu cheguei no dia 16 e a gente já entrou numa intensa agenda de conhecer o sistema, né? Então eu não consegui, por exemplo, ter acesso aos partidos políticos, às lideranças dos partidos políticos, porque nós ficamos numa agenda institucional muito intensa de conhecer como funciona o poder eleitoral. Gostaria de ter conversado com lideranças, ter visto gastos de campanha, ter acessado esses dados, mas nós não conseguimos. Seguimos num processo, esse grupo de observadores, né, dos resultados das eleições, a eleição ainda não terminou por conta de um caso concreto, né, e ter acesso a esses dados para que a gente possa fazer uma segunda análise e um relatório final mais elaborado. E aí é o momento em que eu vou ter uma maior dimensão de quanto custam as eleições na Venezuela, que é muito importante. Professor, tem algo do modelo venezuelano, esse modelo da urna, por exemplo, de imprimir o comprovante do voto? Se discutiu tanto isso aqui no Brasil, né, recentemente, até agora diminuiu um pouco essa discussão, mas tem algo que o professor viu no modelo venezuelano que serve para nós aqui, ou não? Nós estamos realmente mais à frente deles? Realmente estamos mais à frente, né? Então, me chamou a atenção, em primeiro lugar, um país com tantas dificuldades de acesso à tecnologia, de acesso a bens de consumos básicos, né? Ter um sistema tão avançado e um sistema muito seguro de eleição. Então, isso foi um ponto positivo, não só a minha opinião, mas de todos os centros que ali estavam avaliando, né? Elogiaram, inclusive países como a Tunísia, países da África, né, que estavam aí analisando, nos chamou a atenção. Mas uma coisa é de se notar, o nosso sistema é muito mais avançado, tecnologicamente, inclusive essa situação de não precisar imprimir o voto, a urna eletrônica nossa, por ela ter tecla, ela tem acesso de leitura em braille, né, o que uma tela de touchscreen não possibilita. Até eu escrevi no meu relatório, que vai ser publicado agora no mês de dezembro, a situação de que esse seria um avanço ao sistema venezuelano, de que tivesse um sistema para que as pessoas com dificuldade visual, ou através de som, ou com a nossa urna eletrônica que tem, né, o sistema. Como funciona alguém que tem dificuldade visual? É acompanhada por uma pessoa, né,
que faz a votação conforme ela narra a votação, o que não é uma situação 100% segura. Né? Não é uma situação 100% segura. Então, no relatório nós colocamos isso, eu coloquei isso, vai ser publicado agora na Argentina no mês de dezembro, né, que seria um passo a avançar no sistema venezuelano. Então, com certeza, nosso sistema eleitoral muito mais avançado do ponto de vista da tecnologia da urna eletrônica. Legal. Professor, que belo relato, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Belo trabalho e estaremos acompanhando para futuros desdobramentos também e queremos reforçar que estamos tratando com o professor da Unesc, ou seja, esse tipo de incursão traz resultados para a instituição, porque é conhecimento que se traz, é experiência que se traz, é algo que vai ser compartilhado em todos os nossos momentos aqui, programas, enfim, e tudo que faz o curso de Direito, por exemplo, né, que colhe junto esse conhecimento todo que o professor Lucas Machado Fagundes veio compartilhar conosco aqui. Muito obrigado, professor, parabéns. Obrigado, Denis, obrigado, nossa Unesc, um grande abraço a todos. Legal. O professor Lucas veio falar dessa sua experiência de atuar como observador na eleição na Venezuela. Mudando de assunto, nós tratamos aqui já algumas vezes sobre o lançamento recente do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico da AMESC. E o lançamento desse plano, do ponto de vista dos municípios do Extremo Sul, volta a ser assunto aqui. Confira. É com expectativa que os prefeitos do Extremo Sul de Santa Catarina aguardam o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico. Em recente evento na Associação dos Municípios da Região, a AMESC, os gestores conheceram detalhes do amplo projeto que dotará a região como um todo e também cada uma das 15 cidades de um planejamento detalhado e preparado com a expertise da Unesc e do Sebrae-SC, parceiros na ação. Esse plano é muito importante e muito necessário, né? Os novos prefeitos que assumiram em janeiro passado, eles não tinham informações, não tinham dados oficiais, né? O empresário, para investir, ele precisa de informações. E este plano que está sendo lançado hoje vai pautar o empresário, vai pautar o gestor público, né? Da potencialidade de cada município e desta nossa região. E com esses dados, né, eu tenho certeza que o empresário vai buscar investimentos para a região, né, os prefeitos vão buscar os investimentos junto ao governo do estado e federal para aplicar, né, aonde ele vê que o resultado é mais rápido e que traz melhores condições para que o empresário aplique o seu recurso e faça com que a região se desenvolva de uma maneira mais rápida. Nós precisamos de ação rápida. A nossa região sul sempre foi considerada uma região menos favorecida, uma região, né, com menos investimentos dos governos. E agora, graças a Deus, está vivendo um momento muito especial, com vários investimentos na nossa região. E esse plano vai sim trazer conhecimento técnico fundamentado para que os gestores possam fazer as obras de infraestrutura para que a nossa região volte a crescer. O plano representará um diferencial estratégico para todos os municípios da AMESC, dos maiores aos menores. Uma grande preocupação dos prefeitos da região é encontrar soluções para os indicadores econômicos, que ainda não são satisfatórios. Ser gestor de uma cidade de 75 mil habitantes, que se imagina que seja a nossa situação hoje, com a extensão territorial que nós temos, para você imaginar, da Barra Velha, que divide lá na Içara, com Soares, são mais de 50 quilômetros. Nós temos 800 quilômetros de estrada para patrolar. Temos uma série de problemas, mas uma série de vantagens, como por exemplo, nossa situação geográfica privilegiadíssima no meio de duas capitais, a 101 passando aqui dentro, a Unesc presente aqui junto com a gente. Esse plano, ele vem nos ajudar muito, contribuir muito para quem é o gestor. Porque você recebendo essa informação dos técnicos da Unesc que assim o fizeram, você tem uma chance muito pequena de errar, ou tem uma chance muito grande de acertar, porque você tem um norte definido. As pessoas foram lá, pesquisaram, já discutiram isso. Então, em nome do povo de Araranguá, agradecer à Unesc, à reitora Sereta por esse trabalho, porque isso nos ajuda, e não só Araranguá, porque foi feito para o Vale inteiro, e eu sempre digo que não dá para crescer sozinho, você tem que crescer com seus irmãos em volta.
O extremo sul catarinense tem uma ferramenta importante hoje que pode nos ajudar com certeza muito. Se o plano representará um passo fundamental para a maior cidade da AMESC, não é diferente para uma das menores. Em Morro Grande, a busca por alternativas para gerar emprego e renda está entre as prioridades. Então, vem em boa hora, né? Eu sou entusiasta, inclusive em reunião com os prefeitos, eu sempre falei que nós deveríamos ter um plano de desenvolvimento para a região, já que as nossas pautas até aquele momento estava até dias atrás muito negativa, né? Só coisa ruim, vamos dizer. Então esse plano ele vem realmente para dar uma outra dinâmica para a nossa região. E depois da saída da JBS, que é muito comentado, a gente está tentando reprogramar, né, as condições. A prefeitura, graças a Deus, está muito bem, né, estamos dando conta do recado. A nossa arrecadação é baixa, mas a população também não é muito, então nós conseguimos terminar o ano muito bem, mas estamos buscando novas empresas, pequenas empresas, setor agropecuário, turismo, isso tudo está dando uma nova animação para o nosso povo lá, e acho as estradas agora com o governo também ajudando bastante, uma infraestrutura boa. Temos boas perspectivas para agora, para o futuro. Por serem municípios próximos e com vocações em comum, que vão da agricultura ao turismo rural, os municípios da AMESC anseiam por encaminhamentos estruturais assemelhados. Mas cada um tem também a sua peculiaridade. Daí, mais uma importância de individualizar o plano de desenvolvimento socioeconômico em cada uma das 15 cidades. Muito importante, até porque cada prefeito tem o seu plano de governo. E para potencializar e fazer acontecer, é importante neste momento, nesse primeiro ano de governo, ajudar ainda mais para Sombrio no turismo, com certeza toda a nossa região, nós estamos trabalhando com a abertura do caminho dos quênios, então com esta ajuda da universidade, juntamente nós formamos uma equipe de técnicos do município, inclusive nós trouxemos hoje aqui secretários, todos os nossos diretores, para cada dia ainda ajudar a construir e potencializar mais a nossa região e o município. Nós estamos nos reorganizando a cada dia mais, ampliando o nosso parque industrial e aí vai fomentar, né? É segurança para aquele que quer investir, para o empreendedor, este plano de desenvolvimento regional que ele vai proporcionar a longo prazo. Este foi o destaque para o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico da AMESC, que a Unesc vai, ao longo de 2022, elaborar em parceria com o Sebrae Santa Catarina e entregar aos 15 municípios do Extremo Sul. Esse e outros assuntos você encontra lá no unesc.net/gecom e nós agradecemos a sua audiência em mais uma edição do Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Até a próxima!